Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fausto Mato, gerente institucional e marketing da CDL Salvador, e agradeço a sua presença em mais uma Quintas Empreendedoras Live, esse projeto da CDL Salvador que promete e cumpre conversas virtuais com soluções reais para o seu negócio. Hoje temos uma edição especial das nossas Quintas Empreendedoras, porque estamos estreando um novo horário, o horário das 18 horas, e já agradeço aí a sua participação. Ao tempo também que hoje eu anuncio que teremos aqui um convidado muito especial, que é o presidente Roque Pelizaro. Roque, que é presidente do Conselho de Administração do SPC Brasil, advogado, empresário, palestrante de economia e varejo. Eu quero aí saudar as pessoas que já estão começando a entrar, Arita, Fábio, o presidente Tony Tauil, Bernardo Carvalho, obrigado pela presença, Van, e estamos aqui aguardando o convite do nosso convidado especial, que é de Roque Pelizaro, que hoje vai conversar conosco sobre um tema muito, muito importante para o momento que vivemos, que é a tendência do mercado pós-pandemia. Então, Roque, que tem essa visão mais voltado para a questão generalista, né, do mercado nacional, do mercado global, mundial, é um estudioso, e ele vai trazer aqui nesse novo cenário para a gente quais são as tendências, o que. Então eu já convido vocês para poder também lançarem perguntas, acompanharem esse bate-papo. Como eu disse, a grande intenção da CDL Salvador é fazer da conversa virtual uma solução real para o seu negócio. Roque Pelizaro, deixa eu ver aqui, ele já está aqui, já vou convidar aqui o Roque para poder dividir tela conosco. Ele está entrando agora ao vivo conosco. Nossa, presidente Roque, seja muito bem-vindo a esse bate-papo da CDL Salvador. Tudo bem, Fausto? Boa tarde ou boa noite, né? Dependendo a região aí do país, mas estamos aqui mais uma vez com vocês. O Brasil está aqui conectado, já agradecendo imensamente a sua presença. A gente sabe da sua agenda, a gente sabe. Especificamente, eu sou um admirador do seu pensamento, da sua clareza de ideias, e para a gente é uma grande oportunidade poder abordar um tema tão importante como tendência de mercado pós-pandemia, Roque. Hoje eu acho que, né, Fausto, é o tema do momento, a gente compreender a situação que a gente está vivendo, entender da onde a gente veio, aonde a gente está e quais os próximos passos, o caminho nesse quadro evolutivo do mercado antes, durante e pós a pandemia. Nós já temos aqui, presidente Roque, várias pessoas nos acompanhando aqui. A gente tem o superintendente Silvio Correia aqui conosco, temos o presidente Tony Tauil, Bernardo está aqui conosco também, e Augusto. Nossos seguidores estão aqui entrando e a gente convida todo mundo, né? A casa é deles, assim, podem entrar, podem ficar à vontade, podem nos perguntar, né? Fiquem totalmente à vontade. Essa plataforma é bom porque a gente vai falando e vai vendo ali o pessoal entrando e fazendo as perguntas, interagindo aí com a gente. Pronto, presidente Roque, a primeira pergunta é minha. E aí o que eu queria, na verdade, é um esclarecimento do seguinte. A palavra que nós mais temos ouvido nos últimos tempos, além, claro, da palavra Covid-19, o que mais a gente tem ouvido é a palavra crise, né? A gente ouve aí de crise da economia, crise da saúde, crise até dos relacionamentos, é crise por todo lado, a gente está cercado dessa crise. Então, eu queria um diagnóstico disso, presidente. Que crise é essa? Me trace aí um perfil. Qual é a crise que hoje nós estamos enfrentando? Bem, Fausto, nós estamos vivendo uma crise singular na nossa história. Nós nunca tivemos dois fatores associados ao mesmo tempo. Essa é claramente uma crise de fluxo, né? As empresas, as pessoas tiveram, em virtude da pandemia, do distanciamento social que foi imposto a toda a sociedade mundial, uma quebra do fluxo de bens, serviços e financeiro das pessoas e das empresas. Esse fator está sendo associado a algo que foi levado ao extremo
na nossa vida, que é o processo de just-in-time. O que é o just-in-time? O just-in-time é um processo que foi estabelecido, foi criado, desenvolvido pela Sony lá no final da década de 70, da década de 60, começo da década de 70, em que os estoques e a linha de produção era baseado no que eles chamavam de um dia. Os estoques entravam, era produzido num dia e saía das plantas, das fábricas, dentro de um dia. Isso otimizou muito o custo, né? As empresas otimizaram custos porque elas não precisavam mais ter grandes estoques e grandes estruturas de armazenamento para a matéria-prima e para o produto acabado. Então, isso facilitou muito a vida e foi o que colocou o Japão nos anos 80 aí na vanguarda do processo industrial mundial. Uhum. Nós trouxemos, Fausto, isso inclusive para o nosso dia a dia. Se você analisar as casas, o hábito das pessoas lá no começo dos anos 80, final dos anos 70, você vai observar que as geladeiras tinham grandes espaços entre uma prateleira e outra, porque todo mundo armazenava grandes quantidades de comida em casa. Todo mundo tinha freezer, todo mundo tinha a tal da despensa em casa. Hoje não. Hoje a gente vai no mercado, uma família vai em média 1,7 vezes ao dia. Se contar mercado, padaria, mini mercado, loja de conveniência, ao dia. Porque a gente vai lá e compra 3 bifes, 4 pães, algumas fatias de queijo. Você 4 ovos. 4 ovos, não se compra. Nem se pensava em ter aquela embalagem para 4 ovos como se tem hoje. Eram caixas de 2 dúzias. Pacotes eram de 5 quilos. Então, a gente trouxe isso para o nosso dia a dia. Nas empresas, o fluxo financeiro também foi levado a esse processo de just-in-time. As empresas deixaram de ter um fluxo de caixa pensando num prazo mais longo. Quando esse fluxo é interrompido com a pandemia, isso desarranjou todos os sistemas. E as empresas tiveram que se reestruturar rapidamente, e as pessoas também, né, porque não dá para ir mais no mercado tantas vezes ao dia. Os planejamentos de estoque e caixa estão sendo todos revistos no mundo inteiro. Houve um rompimento dessa lógica, né, presidente? Exatamente. Exatamente. Então, as empresas estão... A crise é justamente essa, é de fluxo. E isso teve esse impacto mundial, global, chegando até o pouco de cada um. E não afetou tão somente as empresas, afetou o fluxo das pessoas, né? Porque nós tivemos que nos reorganizar. Até na parte dos espaços físicos. Por que a crise também chegou no psicológico das pessoas? Mesmo as pessoas de classe média, que vivem em condomínios modernos, hoje os nossos condomínios eles têm áreas internas bastante pequenas e áreas comuns bastante grandes. Né? E as áreas comuns não estão podendo mais ser utilizadas. Então isso também está se tornando um problema no dia a dia das pessoas. E para que a gente retome isso, nós temos que pensar que a solução passa pelo rápido reestabelecimento desse fluxo dentro de uma nova realidade. Porque essa crise ela está passando, nós estamos passando por ela porque estamos nos adaptando. Mas não porque ela foi embora. Mas assim, se nós pensarmos, presidente, que houve, que a crise é originada pelo rompimento desse modelo, e esse modelo é um modelo que foi mundialmente construído, né, e desempenhado pelas empresas, pelas sociedades, por tudo. Então, há aí uma inversão dessa lógica completa, né? Foi muito esclarecedor isso daí que foi colocado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são os impactos reais que esse rompimento dessa lógica trouxe aí para as empresas, para a nossa realidade, e qual é esse impacto real que está levando a esse sofrimento, a essa dor que a gente está sentindo aí dos empresários como um todo. A primeira dor é no fluxo de caixa. Como as empresas, a imensa maioria, não tinham uma estrutura de caixa para mais que 60 dias, alguns 90, raros 120 dias, quando há esse rompimento no fluxo de caixa,
E você tem que analisar que as cadeias são bastante longas. Então, quando um lojista deixa de receber, ele deixa de pagar. Quando ele deixa de comprar, né, mesmo que ele honre os pagamentos que haviam, ele deixou de repor estoques que parou as vendas. Ele estava com a loja dele fechada. Você tem atrás dele uma cadeia bastante longa que toda ela vai quebrando. E os impactos dessa crise, Fausto, eles não foram lineares para todos os locais, para todos os segmentos, né? Dentro do Brasil ou do mundo. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou de uma cidade chamada Curitibanos, no interior de Santa Catarina. Essa cidade teve a base da sua economia muito pouco afetada. Porque ela tem 4 pilares de sustentação: o agronegócio, soja, milho e boi, a indústria madeireira, pensionistas do INSS, funcionários públicos e estudantes. É uma cidade pequena, de 45 mil habitantes, e que tem 2 universidades, então os estudantes eram importantes. Dos 4 pilares, só um desses pilares caiu. Por quê? Porque o soja, por exemplo, nunca foi vendido pelo um preço tão alto quanto foi vendido nesse ano. Entendi. O gado também, né? A proteína animal também. A madeira, quando o Brasil fechou, as indústrias não fecharam, e a Europa começou a demandar, então as exportações para a Europa se mantiveram, e com o câmbio alto, isso manteve. Então, o impacto numa cidade como Curitibanos foi bem menor que no próprio estado de Santa Catarina, uma cidade como São João Batista, que produz calçados. E ela foi muito impactada do que uma cidade pequena e que a indústria calçadista parou. Então, demitiu em massa. Então, o principal pilar da cidade foi afetado. Postos de gasolina, o mesmo setor. Postos de rodovia sofreram muito menos que postos urbanos. Por quê? Porque o fluxo de caminhões continuou ainda, de certa forma. Agora, as pessoas, com tudo fechado, saíam um pouco de casa, gastavam um pouco combustível. Então, o setor de vestuário e calçado foi muito mais comprometido do que o setor de móveis e eletrodomésticos. Então, a crise não impactou todo mundo de forma linear. Por isso, não existe uma receita do bolo que sirva para todo mundo. Não tem bala de prata que sirva para todo mundo ao mesmo tempo, né? Não tem, não. Presidente, na hora que é abordada essa questão dessa heterogeneidade da crise, né, do impacto, quando eu lhe perguntei sobre esse impacto, ficou claro agora também para a gente que existe essa diferença, né? Ela atingiu diferentes setores, inclusive em diferentes regiões, e com também qualidades aí rurais, qualidades urbanas. Esse colorido ele é imenso para poder a gente imaginar de como cada um foi atingido. Mas se nós formos pensar também de uma forma generalista, como que você imagina, como é que você pensa que as empresas elas precisaram se adaptar a essa realidade? Qual foi a adaptabilidade que foi geral ou específica de cada um? Bem, a gente tem que entender, e você colocou lá no início a palavra crise, mas ameaça e oportunidade, Fausto, sempre são 2 faces da mesma moeda. A gente tem que entender isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Essa é a realidade da vida, né? E quem vai ultrapassar essa ou qualquer outra crise não é o mais forte, o mais inteligente, é aquele que se adaptar mais rápido às novas realidades. Eu falo muito que o homem de Neandertal, por exemplo, ele era muito mais forte, muito mais rápido, um caçador muito mais habilidoso que o Homo sapiens. E nós convivemos, as 2 espécies, juntas no planeta Terra por um longo período de tempo. Mas só o ser humano sobreviveu. Ele não. Por quê? Porque ele não se adaptava facilmente. O ser humano ele é dotado de uma capacidade de adaptação incrível. É o único animal que vive em todas as regiões da Terra. Dos lugares mais altos aos mais baixos, mais quentes, mais frios, mais úmidos, mais secos, né? Vive no deserto, vive no gelo. E as empresas que vão ultrapassar essa crise são aquelas que vão se adaptar mais rápido. Nós tínhamos, por exemplo, no Brasil, uma condição que drive-thru era coisa de McDonald's, né? E hoje está todo mundo fazendo drive-thru no seu comércio para poder se adaptar a esse modelo novo
que a gente está estabelecendo no dia a dia das pessoas. Eu vi um shopping center em São Paulo que abriu para os carros passarem por dentro do shopping para poder servir os seus clientes, né? O delivery, que era algo para pizza e para hamburgueria também, é algo que se tornou uma realidade dentro do nosso dia a dia. Eu vi até para joalheria, né? Até para joalheria. Eu vi CDLs, e aqui é bom o pessoal entender como é importante o associativismo, Fausto. Eu vi CDLs organizarem estruturas com motoqueiros, né, com motoboys, para fazer entregas, uma vez que ninguém tinha essa tecnologia. Que era algo que as pizzarias usavam à noite, eles incorporaram isso para o dia a dia, trouxeram e viabilizaram para o comércio em geral essa estrutura. O uso das ferramentas, como essa que a gente está usando agora, sim, né, veio para o dia a dia das pessoas. As crises, Fausto, elas são aceleradoras. Se a gente vê, por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra as mulheres já estavam com o feminismo na rua. Elas já tinham conseguido em muitos países o direito de voto, por exemplo. Mas foi a guerra que, quando levou os homens para a frente de batalha, foi a guerra que pegou o feminismo e pôs no chão de fábrica. E fez com que as mulheres efetivamente participassem da vida real da economia produtiva da economia. Acelerou. Na Segunda Grande Guerra, nós vimos, já existia o trânsito de bens, serviços e principalmente de pessoas entre continentes. Mas era uma coisa lenta, devagar, cara, feita por navio. Né? O pessoal ia para a Europa lá na década de 30, 40, mas tinha que ir de navio, era uma coisa lenta. Com a guerra e os países sendo impactados na Europa, se precisou trazer gente e recursos rapidamente da América para a Europa. Então se estruturou uma estrutura, se inventaram, foram inventados aviões, estrutura de logística para o trânsito intercontinental. E isso se incorporou na vida humana. E tudo que a gente está vendo agora de aceleração, e aceleração ela serve para aquilo que está subindo e acelera também o que já estava caindo. Né? Então essas plataformas que a gente está usando agora, elas já existiam. O EAD veio para ficar. Né? Então o ensino à distância, essa forma de comunicação, de se levar o conhecimento, de se relacionar com o cliente, são acelerações que as empresas vão ter que entender e vão ter que se adaptar. A comunicação através de WhatsApp, através das redes sociais, tudo isso são processos que vão serem otimizados. Já a imprensa, por exemplo, escrita, está indo para baixo e vai acabar. Né? Essas tendências estão sendo aceleradas. Essa digitalização do mundo de uma forma agora ultra acelerada, mesmo em países que estavam um pouco atrasados em relação a isso, né, presidente Jorge Roque? Hoje, eu até estava escutando esses dias uma psicóloga, amiga nossa aqui, conversando com ela, ela estava dizendo que isso está bagunçando, está mudando tanto o mundo, que até ontem os pais ensinavam os filhos. Isso gerava uma hierarquia dentro das casas, porque o filho dependia do conhecimento do pai para ele poder seguir à frente. E agora, os pais estão precisando da ajuda dos filhos para poder entender esse mundo digital, que já era o mundo deles. Então, está havendo uma disrupção no sistema da família, onde a informação já não está seguindo o fluxo normal e está sendo uma troca. Os pais ensinando valores aos filhos, mas os filhos ensinando também esse novo mundo para os seus pais. Essa disrupção que a gente está vivendo é algo novo e importante e que tem que ser compreendido na hora que o empresário pensar em se comunicar e se relacionar com o seu consumidor. Perfeito. Eu quero aqui agradecer a presença também, não sei se você viu aí, mas está participando aí da nossa live, Pedro Faila, que é o presidente da FCDL Bahia. Um abraço, Pedro. E Alberto Nunes, também o presidente da CDL Salvador, está nos acompanhando aí. Um abraço, Alberto, um abraço, Tony, também aí. Tony também está presente. Presidente Roque, eu queria recuperar um pouquinho na parte do que a gente está vivendo ainda
na questão da pandemia e dessa adaptabilidade que você abordou de uma forma tão vasta, eu queria que a gente trouxesse um pouco para a nossa realidade brasileira e que as empresas, e você pontuou de uma forma muito relevante quando eu perguntei qual é o impacto, qual é a dor, e você disse a principal dor parte pelo financeiro, né? Essa inversão, essa ruptura que houve da lógica, ela teve um impacto real logo no financeiro. Então eu queria lhe perguntar, para você que acompanha todas as políticas que estão sendo implantadas aí, principalmente para a ajuda de micro e pequenas empresas, né? Existe crédito que está sendo realmente disponibilizado e as empresas estão conseguindo ter acesso a esse crédito? Qual é a sua visão mais nacional em relação a isso? Bem, Fausto, o governo brasileiro ele se mostrou muito bem intencionado e com os poucos recursos que um país pobre como o Brasil tem, eu acho que o governo federal, o Ministério da Economia atuou muito fortemente junto com o Banco Central para aumentar a liquidez dos mercados. Mas a gente tem que analisar em que país a gente vive. Nós vivemos num país de uma concentração bancária absurda, né? Nós temos 5 bancos que são responsáveis por mais de 95% do crédito que chega principalmente às micro e pequenas empresas brasileiras, e falando-se de comércio, são a esmagadora maioria, com mais de 90% dos pontos de venda desse país. No primeiro momento, eles tentaram financiar a folha de pagamento. Gerou-se recurso para que o empresário pudesse contratar e financiar a folha de pagamento. Esse dinheiro chegou no mercado financeiro e ficou lá represado. Depois se estudou o parcelamento dos tributos, né? Principalmente do Simples Nacional. Se parcelou isso chegou, as empresas começaram a usar, só que agora estão precisando pagar em duplicidade. Esse mês, por exemplo, de agosto, nós já temos 2 impostos vencendo no mesmo período. Isso já é um problema. E agora o Pronampe, né, que se mostrou um programa que tentou chegar, mas ele está chegando para aquele empresário que não precisa, porque os bancos eles são avessos ao risco e estão somente dando um pouco esse dinheiro para aquelas empresas que efetivamente eles sabem que não tem risco algum. E isso nos preocupa. Inclusive, nós fizemos uma proposta para o Ministério da Economia de que eles criassem linhas de crédito para financiar o simples, ou seja, eles não vão financiar mais o empresário, mas vão financiar, sim, prefeituras e governos estaduais. E se deixar por 6 meses as empresas sem precisarem pagar o simples, porque aí o dinheiro já está na mão do empresário, porque ele já recebeu esse dinheiro do seu consumidor, do seu cliente, e depois se parcelaria isso junto ao próprio fisco lá em 36 meses. E o dinheiro que a gente estaria usando, pagando, seria depois reposto para estados e municípios, para que eles pudessem honrar os seus compromissos com o Tesouro. Seria algo nesse sentido. Por quê? Porque o dinheiro efetivamente está represado no sistema financeiro brasileiro pela concentração e pelo excesso de conservadorismo do modelo bancário brasileiro. E isso, de alguma forma, tem um impacto grande nas empresas que precisam, de uma forma urgente, da utilização e do acesso ao crédito, né, presidente? Você veja bem, nós temos estados como Minas Gerais, eu estava vendo hoje pela manhã no Bom Dia Brasil, que Belo Horizonte está abrindo o seu comércio agora, né? Ficaram fechados 140 dias, praticamente. Como é que uma empresa pode ficar sem fluxo de caixa algum, sem vender, tendo que sustentar aluguel, folha de pagamento, por um período tão longo? É uma realidade muito próxima do que vivemos aqui em Salvador. Aí em Salvador. Eu conversava com o presidente Alberto, a estrutura, por exemplo, as lojas de shopping do Brasil inteiro são as que mais estão sofrendo. E a gente vê claramente que a transmissão não é feita quando as pessoas estão no comércio, porque elas estão se cuidando, principalmente o comércio
de shopping center, que é um comércio mais elitizado, um comércio que pode manter estruturas de protocolos de saúde muito rígidos. A gente tem discutido isso, mas infelizmente o empresário, e principalmente o empresário do comércio, está pagando pela ineficiência do poder público em manter as estruturas de saúde, né? Não houveram os investimentos durante décadas na estrutura de saúde. Tivemos 60, 90 dias para que os governos estruturassem os hospitais, equipassem os hospitais, não fizeram nada e estão passando a conta de forma equivocada para o comerciante. Olha, para quem está entrando agora e seguindo a gente, nós estamos aqui conversando com o presidente Roque Pelizaro, que é presidente do Conselho de Administração do SPC Brasil, advogado, empresário, palestrante de economia do varejo, que está esclarecendo aqui conosco sobre as tendências do mercado pós-pandemia. Ele começou fazendo aí uma análise muito ampla sobre toda a questão de construção dessa crise que hoje se coloca aí, do modelo just-in-time, que a gente vinha utilizando economicamente mundialmente, e com a pandemia o rompimento desse modelo, e ele apresenta aí como chave de enfrentamento desse momento a palavra adaptabilidade. É o que ele coloca aí para a gente, para poder colocar como um princípio de sobrevivência a esse momento. Presidente, dando um passo adiante, né, na nossa conversa, já entendemos aí que a adaptabilidade, a questão econômica, como está sendo lidada aí com o crédito. Agora eu queria avançar um pouco para esse cenário, para esse olhar que você tem tão visionário mesmo de futuro, né? Se a gente for olhar para o futuro, né, imaginando aí uma ponte em que a gente está atravessando essa ponte, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que você enxerga que nos espera desse outro lado do rio, o que é que tem lá, e o que é que a gente tem que levar daqui para lá, para quando chegarmos lá, estarmos preparados para poder lidar com essa realidade. Nós estamos, e esse exemplo da ponte eu gosto muito, porque o comércio ele sempre vai ser, antes de tudo, uma ponte, né? A figura ponte é algo que identifica o comércio, ele liga a produção a consumo. E nós estamos num momento de atravessar a ponte de um momento pré-pandemia, uma realidade do processo just-in-time arraigado. Hoje os países estão se redesenhando até naquele modelo de terceirizar o seu processo industrial. O próprio presidente Trump diz que precisa ser revisto o processo que houve de desindustrialização do mercado americano, foi levado tudo para a Ásia. O americano passou a viver mais de serviços do que da sua própria indústria. E essa dependência que existia quando houve o rompimento dos fluxos gerou problemas muito sérios. Você vê respiradores, Fausto, a gente não conseguia produzir, não é porque a gente não tinha tecnologia, porque faltavam alguns componentes eletrônicos que vinham da China e não estavam chegando, porque a logística do mundo parou, não tinha mais voo, então tudo isso tem que ser repensado. E quando a gente olha o que existia antes, que era uma cabeceira da ponte, né? O que existia antes, nós estamos atravessando, mas nós vamos ter um depois, que é a outra cabeceira da ponte. E como os rios dividem estados, dividem municípios, dividem regiões, a gente pode notar que o solo que existe de um lado do rio, em geral, é muito diferente do solo, por incrível que pareça, são metros do outro lado do rio. Então nós vamos encontrar um solo diferente quando chegarmos e sairmos dessa pandemia. A primeira coisa que vai ser muito diferente é o relacionamento, a forma de se comunicar com as pessoas, né? O e-commerce, o comércio eletrônico, ele vai deixar de ser periférico em todas as empresas e vai passar a ser algo central, né? Nós vamos ver o pequeno varejo se transformando as lojas físicas, não só num ponto de venda, mas num mini CD do e-commerce dessa empresa. Ele vai ter que ter uma ideia de CD. A multicanalidade, que era algo que a gente não pensava, é algo que está aí. Drive-thru, delivery, a venda... Take away. Take away.
a forma de venda usando o WhatsApp, usando o Instagram, usando o Facebook, usando plataformas de marketplace. E aí é importante a gente entender que quando deixa de ser periférico e passa a ser central, eu deixo de poder atuar com amadorismo nessas áreas. As empresas vão ter que deixar de ter na comunicação digital, na venda digital, algo amador. E a gente tem que entender que o comércio eletrônico ele é muito semelhante ao comércio da loja física. Num outro ambiente, mas muito semelhante. Eu vou dar um exemplo. O Alberto, por exemplo, que está nos ouvindo, o Tony, eles têm loja em shopping centers. Por que eles definiram de ter uma loja em shopping e não no comércio de rua? Porque o perfil de cliente dele, o portfólio de produtos que eles vendem é mais adequado para estar dentro de um shopping e não num comércio de rua. Todavia, você vê comércios que são específicos de rua, comércios de bairro e comércios populares, que eles não se enquadrariam e não conseguiriam sobreviver dentro do ambiente de shopping. O público-alvo é outro. Essa é a mesma diferença que tem quando eu coloco a minha loja na internet num marketplace. O marketplace, o que é? É um shopping. Ele me garante um fluxo de clientes, ele me garante uma visita, uma exposição, um volume de clientela passando na frente da minha loja, mas ele tem um custo que eu tenho que entender se o produto que eu estou vendendo ele tem margem para mim poder estar no marketplace. Ou eu comércio de rua. O Instagram, o Facebook, eles são como quiosques, né? Eles não são uma loja, eles são quiosques. Então eu tenho produto que eu vou vender num quiosque e tem produto que eu vou vender na loja. Se eu tenho uma loja, eu vou ter que ter atratividade para essa loja, né? Eu vou ter que gerar uma mídia para gerar fluxo. Da mesma forma que eu faço na loja física, se eu só pôr um site e não alimentar, eu não consigo fluxo e o meu comércio eletrônico vai estar completamente equivocado. Quando eu tenho eu crio um mecanismo de comunicação pelo WhatsApp, por exemplo, você imagina que eu chegue numa loja do João, que está nos ouvindo, e chegue lá e peça para um vendedor quanto custa esse produto. E o vendedor demora um dia para me falar. Ele não me fala nada. O que eu vou fazer? Eu vou embora da loja. Quando você tem um WhatsApp, você disponibiliza esse canal, por exemplo, você tem que saber que o cara, quando pergunta, ele quer uma resposta. Você não pode responder no outro dia. Seria a mesma situação de eu chegar na loja e fazer essa pergunta e o vendedor simplesmente ficar me olhando, né? Eu tenho que ser claro no WhatsApp os horários de atendimento. Eu tenho que estar lá, que eu vou dar respostas, por exemplo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Fora desse horário eu não vou responder. Eu tenho que ser claro. Eu preciso ter uma estratégia. Quando você não tem uma estratégia, lembre-se, você está na estratégia de alguém. As empresas vão ter que administrar os dados que elas têm dentro das suas estruturas para poder entender o cliente que ela tem e entender o estoque. Sequer, Fausto, ele não tem esses dados organizados para ter uma comunicação, para entender o cliente. Quando você tem você hoje, dentro do mundo digital, você precisa ter dados, você precisa ter canais, ter sistemas, um sistema e ter processo. Senão, esses dados não valem nada. Então, isso daí que você traz aqui de uma forma tão elucidativa no momento, isso tudo passa, então, presidente Roque, por uma grande mudança também cultural da cabeça de todos os empresários, né? No momento em que a gente tem que se voltar para essa digitalização e para essa virtualidade com a mesma importância, pelo menos equilibrando a mesma importância, que era dada para o mundo físico das lojas postas físicas reais em seus pontos de venda. E isso daí indica uma readequação de comunicação, de planejamento estratégico e também de investimento no universo digital. Eu estou correto? Exatamente isso, Fausto. E hoje, quando a gente fala em investimento, essas plataformas, elas baratearam muito. O acesso a elas é algo muito fácil. O que você precisa ter é uma estratégia
como eu coloquei antes, uma estratégia que envolva dados, canais, sistemas e processos. E dimensionar isso para a tua realidade, né? Eu nunca vi ninguém ir mal na vida por não entregar, por estar entregando aquilo que vende e cumprir aquilo que promete. As empresas perdem o relacionamento, e no mundo digital isso é muito mais efêmero que no mundo físico, porque a rapidez ali é muito grande. A única coisa que você não pode fazer é tratar com o consumidor teu e não entregar aquilo da forma como você tratou. Né? Um produto de qualidade diferente da tratada, ou num prazo de entrega diferente disso. Né? Então, esse relacionamento você precisa ter. Hoje, você consegue mandar um link da tua administradora do cartão de crédito, a pessoa pode pagar, o vendedor vai pagar sem a maquininha. Nós temos estruturas de empresas que já calculam o frete para você entregar fora do teu domicílio. Ter uma estrutura de delivery que você possa entregar no teu bairro, né, com rapidez e agilidade. Tudo isso você precisa ter. Da mesma forma que tem na loja física. Quando um cliente entra na tua loja, a primeira coisa que você precisa ter é o produto para vender para ele. Né? Quem não tem estoque não tem venda. Depois você tem que ter um mecanismo que ele possa te pagar. Se ele não tem dinheiro, você vai ter que aceitar cheque pré-datado, vender no carnê, ou vender no carnê do cartão, vai ter que parcelar no cartão, vai ter que aceitar todas as bandeiras de cartão de crédito. Essas são mudanças estruturais importantes, né, presidente? Que ele tem que pensar não só na loja física, mas também no e-commerce. E você falou uma coisa importante, Fausto, que eu digo muito, que às vezes a gente está no buraco e o mais difícil é parar de cavar. Porque a gente às vezes está no buraco e fica lá cavando mais e mais, porque aquela é a nossa rotina e aquilo está nos enterrando. A mudança de mindset, dessa forma de pensar, é muito importante e às vezes é muito difícil para o empresário. Porque ele pensa, não, mas tudo eu sempre fiz desse jeito e vim bem até aqui. Mas é importante se saber que tudo que me trouxe até aqui provavelmente não vai me levar mais até lá. Eu vou precisar fazer uma correção de curso. Então, quando você aborda dessa forma, de que o que nos espera do outro lado da ponte é toda essa reestruturação, também, além de cultural, uma reestruturação real do relacionamento entre empresa e cliente, que passa por adotar todas essas estratégias de digitalização e de multicanais de venda, né? Então, se eu te perguntasse, por exemplo, se isso tudo que está aí posto veio para ficar, eu acho que você já me responderia que não só veio para ficar, mas veio também para se fortalecer, para se transformar em algo ainda maior do que aí está. E todo mundo tem que se preparar para isso, para esse novo, para esse fortalecimento. Agora, o presidente Tony aqui já coloca uma pergunta para a gente. Para esse novo mercado, para essa nova relação, isso já está regulado? Existe uma regulamentação já posta para todas esses novos relacionamentos digitais entre cliente e empresa? Ou é algo em discussão? Veja bem, eu falei sobre aceleração de tendências, né? Essa digitalização, essa vinda das pessoas para dentro do mundo digital, em todas as faixas etárias, ela iria acontecer, mas talvez levasse décadas. Né? Nós estamos falando que agora isso tudo vai acontecer em meses. E, infelizmente, o processo legislativo brasileiro ele é um processo legislativo extremamente lento. Já era lento para um período em que as coisas iriam acontecer de forma mais pausada, num período mais longo. Essa aceleração de processos que a gente está vivendo vai fazer com que tudo primeiro aconteça e depois venha uma normatização por parte do legislativo. E nós vamos viver de novo o que já estamos vivendo, que é a questão da, entre aspas, né, a legislação feita pelo judiciário. Né? A coisa julgada pelo Poder Judiciário vai acabar se tornando legislação até que isso seja normatizado. Por conta das urgências, dos problemas que vão surgir nesse meio do caminho, correto? Porque não dá para esperar.
Se a água chegar no meu pescoço, ou eu aprendo a nadar, ou vou morrer afogado. Não é porque não tem uma lei que diga que eu vou ter que nadar, que eu não vou nadar, eu não vou morrer. Né? As Uhum. pessoas vão se adaptar, e há uma expectativa que o legislativo, e quando eu falo do legislativo, nas três esferas, câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a Câmara dos Deputados e o Senado da República, eles têm que ficar atentos para se tornarem ágeis o suficiente para que isso aconteça, sob pena da sociedade exigir isso e a gente trocar de representantes na próxima legislatura, porque eles não esqueçam que essa mesma velocidade de comunicação que nós estamos fazendo agora, isso aqui vai se tornar uma praxe. Os comícios vão se tornar por aqui, as pessoas vão perguntar e vão querer respostas nesse mundo digital e de forma rápida. A gente está tendo acesso a prefeitos, a vereadores, a deputados, a governadores, a decisões deles, que a gente sabe que são decisões que eles estão tomando, como nós colocamos de fechar o comércio, para arrumar um bode expiatório, não é para solucionar o problema, porque a solução do problema parte por investimento. Então, esses processos, essas acelerações, elas não vão esperar. Nós vamos fazer, o brasileiro vai fazer, o mundo está fazendo e vamos ter que acontecer. E vamos correr atrás, como sempre foi feito, né? O varejo é especialista nisso e as lutas são diárias e enormes, todos os dias. Presidente Roque, eu queria também avaliar a sua avaliação de um outro lado da moeda, que é o lado do consumidor, né? Desse outro lado da ponte, que a gente já viu que tem essas relações novas, tem todos esses incrementos e essa visão apurada do lojista para estabelecer novos contatos de multimeios com os consumidores, tudo isso que a gente está passando também está tendo um impacto econômico enorme no consumo, né? E tem aí muitos analistas falando coisas divergentes até sobre qual é um possível futuro para isso. Eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso, porque para o consumidor e as compras, ele precisa de crédito. Vai existir crédito para o consumo? Eu estou vendo, eu tenho tido muitas reuniões com o Banco Central por conta da reestruturação que o Banco Central quer promover no sistema financeiro brasileiro para aumentar a competitividade. Eu vejo, tem alguns projetos de lei tramitando no Congresso que querem tabelar, por exemplo, taxa de juros. Tabelamento nunca se mostrou algo efetivo. Você tabela e o mercado contorna, porque a lei de oferta e procura, ela é a lei mais forte que existe em qualquer mercado, né? Então você só vai melhorar a situação do crédito no Brasil a hora que você melhorar a competitividade, melhorar a oferta de crédito. O Banco Central está promovendo uma reestruturação no mercado financeiro para viabilizar que fintechs, bancos menores, uma nova estrutura, e nós promovemos uma live do SPC Brasil, do projeto Juntos pelo Brasil, com o Guilherme Benchimol, que é o presidente da XP, e a XP que promoveu uma disrupção no mercado de investimento no passado, agora quer se tornar uma protagonista nesse cenário de ser algo disruptivo na concessão de crédito. E nós temos uma ferramenta, que é o cadastro positivo, que está sendo implementada ainda, ela não está a pleno vapor, mas o cadastro positivo associado ao Open Banking, associado à estrutura de fintechs, associado a uma nova linha de registro de recebíveis que está sendo implementado pelo Banco Central, inclusive o SPC Brasil está entrando nesse mercado como uma registradora e como uma escrituradora, que vai dar uma segurança para esse mercado, e nós vamos poder trabalhar recebíveis como uma moeda efetiva, com taxas bastante atrativas, porque hoje no Brasil eu não consigo alongar prazo, porque os juros são absurdamente altos. Ontem, com a redução da taxa Selic em mais meio ponto percentual, o brasileiro não vai ter jeito de investir o dinheiro de longo prazo, a não ser que ele venha para o setor produtivo. E por que há uma diferença tão grande
entre a taxa Selic e o juro real do mercado. Por quê? Porque o conservadorismo e a concentração do sistema financeiro, como ele existiu até agora, levaram a isso. Então, o crédito passa pela disrupção. Por que se o Roque tem 10 mil reais de poupança pessoal e o Fausto tem uma empresa e precisa de 10 mil reais para tocar o negócio dele? Com toda a estrutura de mecanismo que nós temos hoje, de segurança de crédito, de poder fazer seguro. Por que eu preciso pôr um banco no meio? Por que eu não posso emprestar no modelo P2P o dinheiro direto para o Fausto? Evitando todo um trânsito aí no meio e um custo maior, né? Porque na eletricidade, a gente sempre diz que quando eu estabeleço uma linha de transmissão, eu tenho que sair de um lado com uma amperagem muito alta para ela poder chegar bem mais baixa na ponta, porque isso vai se perdendo pelo caminho. Quanto mais longo a transmissão, mais perda vai dando. Com o dinheiro é a mesma coisa. Cada vez que eu crio linha de transmissão com muita gente no meio, vai encarecendo isso. Por isso, esses processos precisam ser agilizados através da concorrência e da tecnologia. Nós estamos aqui batendo um papo com Roque Pelizaro, que é presidente do Conselho de Administração da SPC Brasil, que está aqui esclarecendo tudo para a gente sobre tendências do mercado pós-pandemia. Presidente Roque, a gente já está se encaminhando, infelizmente, para o final do nosso bate-papo, porque estamos aqui submetidos a essa regra da própria mídia, em que estabelece uma hora como limite para poder nós conversarmos. Mas eu gostaria que agora, nesses momentos finais, que você pudesse atender alguns pedidos aí que temos dos nossos seguidores que estão pedindo dicas. Eles pedem dicas sobre como o empresário, na sua visão, pode lidar de uma forma mais confortável, né, com todo esse mundo que está se desfazendo e se refazendo. Quais são as dicas que você pode deixar aí para os empresários que têm aí passado por todas essas dores, gente que ficou com a loja fechada durante tanto tempo e agora está reabrindo e reabrindo dentro de determinados protocolos, com todas as incertezas? O que é que essas pessoas precisam pensar e agir para o seu negócio continuar vivo? Eu acho que são dois pontos, né? O primeiro é entender que negócio eu tinha e que negócio eu tenho hoje. Porque aquela loja que foi fechada há mais de 100 dias atrás e a loja que está aí hoje, ela não é a mesma. Não é a mesma porque transcorreu, passou muita água por baixo dessa ponte, né? Que veio desde março até agora. Eu tenho que entender como é que está o meu estoque, se ele está atualizado ainda ou não. Por exemplo, o pessoal de vestuário fechou a loja numa estação e vai reabrir outra. Então eu já tenho um problema aí de não ter o que vender. Eu estava esses dias conversando com o pessoal de papelaria. As aulas, Fausto, elas terminaram, começaram depois do carnaval e pararam 20, 30 dias depois. Foi exatamente isso. E não se tem nem previsão. Então, como será o estoque de volta às aulas desse ano lá em janeiro? Como está o meu caixa? Quanto o meu caixa deteriorou desde que a loja ficou fechada até agora? As empresas precisam fazer um diagnóstico interno, se voltar para dentro delas e responder essas perguntas e ver os pontos mais críticos para, primeiro de tudo, estabelecer quais são as suas prioridades. Então, o primeiro ponto que eu acho que você que está nos ouvindo deve pensar em trabalhar muito mais um DFC do que um DRE. O que é isso? Esquecer um pouquinho o demonstrativo do resultado do exercício, porque sem lucro a tua empresa vive, mas sem caixa ela não vai viver. Então eu tenho que estabelecer os meus cenários, estabelecer uma projeção de caixa para no mínimo 12 meses, para entender que tipo de priorização eu vou ter que fazer daqui para frente. Eu tenho que entender que tipo de consumidor é o meu consumidor-alvo, porque eu vou ter que descartar o periférico para entender qual é o meu público-alvo. Eu vou ter que entender os dados que eu tenho na minha empresa, que provavelmente sejam o maior tesouro que as empresas têm, e a grande maioria dos empresários usam o seu ERP tão somente
para emitir o cupom fiscal, a nota fiscal eletrônica, e não usam aquilo como uma ferramenta de gestão. Então eu vou ter que fazer gestão de estoque, é importante, gestão de caixa, e aí eu tenho que entender que, às vezes, aumentar a venda sem estrutura de caixa significa quebrar. Por quê? Porque eu vou ter que entender que tipo de prazo eu tenho que dar, com que tipo de prazo eu quero comprar. Às vezes, o meu fornecedor, que eu tinha o hábito de comprar, também não existe mais. Tem muita gente com quem eu converso que diz, Roque, o meu problema, agora que eu reabri a loja, é que os meus 5, 6 principais fornecedores estão fechados e não sabem nem se vão reabrir. Então, eu vou ter que redesenhar uma cadeia de fornecimento, né? Então, são esses pontos que eu acho que as empresas vão ter que se voltar para dentro delas e entender, fazer um autodiagnóstico, para aí sim, entendendo o cenário externo, fazer as projeções que devem ser feitas para que não haja uma quebra. Por quê? Porque nenhum lojista vive sem ter o que vender, então meu estoque é algo importante. Nenhum lojista vive sem ter fluxo de clientes, eu tenho que entender quem é o cliente e ser muito assertivo na comunicação com esse cliente, principalmente através de meios muito mais baratos e muito mais assertivos, como são os meios digitais. E vou ter que ter uma estrutura de caixa, um DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, que vai dimensionar na linha do tempo o que eu tenho de recursos, né? De budget, de orçamento para poder fazer os investimentos necessários. Presidente, dicas de ouro aí, dicas pedagógicas para todos nós. Aí ficamos com dever de casa todos. E aí o nosso seguidor aí, Fábio Ribeiro, ele coloca algo que remete ao início da sua fala, no momento em que você traz. Fábio diz assim que a primeira dica é associar-se à CDL e participar do processo associativo. Então isso daí indica que o que nós vivemos, ninguém sai só. Nós precisamos realmente estarmos juntos, de mãos dadas e contando com entidades representativas, reais e fortes, para defender os nossos interesses. O presidente Roque é um exemplo de liderança dentro do movimento. É isso mesmo, presidente? Olha, o associativismo, ele é a única maneira que nós temos de ultrapassar isso. Por quê? Porque ele é um agente viabilizador de recursos. E quando eu falo recurso, não é recurso financeiro, é recurso que seja entendido no lato sensu da palavra. Quem está lutando para que o comércio abra, quem está interagindo com o poder público, quem está levando as dores, quem está lá trabalhando a questão das linhas de financiamento, né, é o associativismo. E hoje, até antes da pandemia, muitas empresas se associavam às nossas CDLs, aí da Bahia, CDL de Salvador, a qualquer CDL da Bahia e do Brasil, muito mais olhando os serviços que a CDL entregava para ele. Hoje o associativismo passa a ser algo mais importante que o serviço, porque se nós não tivermos uma união para que o ambiente macroeconômico brasileiro se torne menos ácido, para que a gente consiga ultrapassar esse momento, nós não vamos sobreviver. Então, eu concordo com o Fábio quando ele fala que o associativismo ele é uma das grandes, se não a grande ferramenta da gente ultrapassar essa crise. Acreditamos todos nisso e temos essa certeza de que estamos atravessando essa ponte, mas só chegaremos do outro lado e só povoaremos aí essa terra do outro lado de uma forma fértil se estivermos juntos. E aí todo as CDLs, FCDLs, a CNDL está junto nesse movimento para poder apoiar o comércio e o varejo de todo o Brasil. Presidente Roque, eu agradeço imensamente em nome da CDL Salvador, em nome de Salvador, da Bahia, pela sua presença tão nobre aqui conosco, dando essa visão ampla, né, e restrita da sua análise das tendências de mercado, e deixo aí essa fala final para que você possa se despedir dos nossos seguidores. Eu quero, Fausto, terminar com uma pesquisa que a KPMG lançou há uns 60 dias atrás, foi divulgada na imprensa nacional, em que ela separou as empresas em relação ao momento
que a gente está vivendo, e eu não gosto de usar a palavra crise, porque como eu falei no início, ameaça e oportunidade são duas faces da mesma moeda. Ela separou as empresas em 4 tipos, Fausto. Crescimento, retorno ao normal, transformar para reagir e reiniciar. Nós temos que entender em que faixa a nossa empresa está, em que perfil de empresa. A crescimento são aquelas que estão crescendo durante a crise. Você pega empresas de infraestrutura, de internet, por exemplo, os provedores de internet nunca cresceram tanto como agora. É o exemplo clássico. O retorno ao normal as empresas de transporte público, por exemplo. Elas estão paradas na maioria dos locais do país. Mas no dia seguinte que retornar ao normal, pela necessidade do transporte público, urbano principalmente, elas retomam a atividade no mesmo patamar que estavam antes. As transformar para reemergir são aquelas onde a maioria de nós do comércio estão. Nós vamos ter que repensar o nosso negócio para essa nova realidade do consumidor que está lá. Nós temos que mudar o negócio porque o nosso consumidor está mudando. Ele não vai querer, os valores deles estão mudando. E tem empresas que vão ter que reiniciar. O exemplo clássico são as companhias aéreas, que talvez sejam elas as mais atingidas no mundo nesse momento, né? Então vamos entender, fazer aquele diagnóstico interno e o diagnóstico de ambiente, mais macro, e entender em qual categoria a gente está para a gente tomar a decisão certa. A gente está se encaminhando para o fim. Eu quero agradecer aí a CDL de Salvador, em especial ao presidente Alberto e a você, Fausto, pela oportunidade. Espero ter contribuído com alguma visão aí para os associados da CDL Salvador, para as CDLs da Bahia. O Pedro mandou esse convite aí para todas as CDLs do estado da Bahia, esse estado maravilhoso, onde fizemos 2 convenções, né, Fausto? Maravilhosas. O presidente Tony conosco, colocamos mais de 5.000 pessoas num ambiente único, coisa que talvez agora se transforme e venha muito para esse ambiente digital. Obrigado pela oportunidade, Alberto, Tony, Pedro e Fausto. E estamos juntos, Quintas Empreendedoras Live, conversas virtuais com soluções reais para o seu negócio. E hoje, com esse exemplo tão nobre aí do nosso presidente Roque Pelizaro. Presidente Roque, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos contar com a sua presença dentro dessa sua agenda, que eu sei que é muito agitada sempre, mas esperamos sempre poder contar com a sua presença nas nossas Quintas Empreendedoras, porque é de muita riqueza para todos nós. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Fausto. Obrigado, Bahia.